Jesus, obrigado, Senhor. Mais uma vez nos colocamos, Jesus, agradecendo ao Senhor, que até aqui o Senhor nos sustentou, Jesus. Até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos livrou. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós não queremos ofertar somente as nossas finanças ao Senhor, mas nós queremos ofertar as nossas vidas ao Senhor, Pai. Porque o Senhor é digno da nossa vida, não somente das nossas finanças, Jesus. Tu és digno de tudo, Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoe cada mão que ofertou, Senhor. Cada mão que tem abençoado a Tua casa, que tem abençoado o Teu reino, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia. Então multiplica a semente, Senhor. Dá pão àquele que tem fome, semente àquele que semeia, Jesus. Nos ensina a discernir a diferença entre semente e pão, Senhor. Que nós possamos viver, Senhor, a Tua vontade nessa terra, Senhor. Que esses recursos sejam usados para o avanço do Teu reino, Senhor. Para o alargar das estacas, para novas igrejas implantadas, para missionários enviados, para auxílio do órfão, da viúva e suas necessidades, Senhor. Em nome de Jesus, que sirva também para a libertação de cativos, cura de enfermos, Senhor, para o levantar de escolas, Senhor, para material de estudo infantil, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus é bom. Gente, vocês têm paciência comigo hoje, que hoje eu vou ter que ler no celular, que eu perdi o carregador do meu tablet, tá? Se vocês virem por aí na igreja, não sei se eu perdi na igreja, se eu perdi em casa. Amém? Se vocês verem um cabinho branco, vocês me avisam. Aleluia. Vocês sentiram a presença de Jesus já? Amém. Não sou só eu, então, pelo menos. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez pela palavra? Senhor Jesus, nós Te amamos. Senhor Jesus, nós pedimos pela Tua palavra aqui, Jesus. É a Tua palavra que muda, é a Tua palavra que transforma, é a Tua palavra que edifica, é a Tua palavra que exorta, é a Tua palavra que consola. As minhas palavras não servem de nada se não forem banhadas pelo Teu Espírito, se não forem banhadas pela Tua unção, Jesus. Por isso eu peço, Jesus, toma minha boca, toma minha vida, Jesus. Esconda-me na Tua nuvem de glória, Jesus. Faz o que o Senhor deseja fazer aqui. A única coisa que eu Te peço é que o Senhor mude as nossas vidas nessa noite. Eu oro por espírito de revelação e sabedoria sendo derramado nesse lugar, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para compreendermos a Tua vontade, para compreendermos a Tua palavra, Senhor, e que essa palavra venha cair em solo fértil em nosso coração, que a Tua palavra encontre lugar de descanso em nosso coração para frutificar, para se enraizar em nós, em nome de Jesus. Jesus, nós Te amamos, Jesus. Fala conosco nessa noite, Jesus. O Senhor é precioso. O Senhor é digno de tudo, Jesus. Vem e faz o que só o Senhor pode fazer. Vem e faz aquilo que o Senhor é especialista em fazer, que é mudar as nossas vidas. O controle é Teu, Jesus. O controle é Teu. Em Teu nome nós oramos, Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas a Jesus de novo. Cara, eu amo muito Jesus. Vocês amam Jesus? Cara, eu amo muito Jesus, velho. Vamos ver se eu consigo pregar hoje. Bom, a mensagem que eu senti da parte do Senhor para compartilhar com vocês nessa noite, ela faz parte de uma série de mensagens que eu estou escrevendo, que
Uma é sobre nós sermos filhos para o Pai. A outra é nós sermos uma casa, uma habitação para o Espírito. E a outra é nós sermos uma noiva para Jesus. E hoje eu quero falar sobre nós sermos um filho para o Pai. Gente, desculpa aí, eu tô meio... Hoje tá difícil para mim, mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Ih, rapaz, sumiu o tangedor. Lascou. Amém. Agora ficou silêncio. Aleluia. Bom, vamos lá. Todo mundo é filho de Deus? Primeira coisa que eu quero perguntar. Glória a Deus. Vou pular uma parte da introdução da pregação. Glória a Deus. Bom, mas para quem não sabe, se alguém não souber, não é todo mundo que é filho de Deus, tá? Em Efésios 2 diz que Ele nos deu vida, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse príncipe das potestades do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aí ele diz assim: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então, por natureza, nós somos filhos da ira. Só que em João 1,12 diz que a todos os que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, a gente vai começar a partir desse princípio. Nós temos o poder, o direito, né? São várias traduções. Algumas traduções dizem o direito de serem feitos filhos de Deus. Outras traduções vão dizer, nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós deixamos de sermos criatura de Deus e nós nos tornamos filhos de Deus. Só que aqui a gente vai discorrer mais para frente, mas aqui quando ele fala que tem o poder de serem feitos filhos de Deus, ele está falando de um processo de formação de um filho de Deus. Ele não está falando somente, é uma coisa instantânea, eu virei filho de Deus. Sim, eu virei filho de Deus, mas existe algo para você prosseguir. Em Oséias nós lemos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E da mesma forma nós nos tornamos e prosseguimos em nos tornar filhos de Deus a cada momento. Amém? E o que eu quero falar sobre isso no princípio agora é: nós precisamos entender que nós nos tornamos filho por direito, mas muitas vezes nós temos dificuldade de acessar esse lugar de filiação. Nós temos dificuldade de entendermos que somos filhos. Nós muitas vezes temos uma informação que nós somos filhos de Deus. E nós achamos que nós entendemos que somos filhos, mas nós não temos a revelação de que somos filhos de Deus. Né, filho? Então, você gostou disso aí, Benjamin? É da hora, né? Amém. Então, o que acontece com as nossas vidas? Nós nos tornamos filhos de Deus, mas na nossa mente nós ainda não somos filhos de Deus. Na nossa mente nós ainda somos órfãos. Na nossa mente nós ainda somos criaturas. E é isso que eu quero começar a falar com vocês. Que nós precisamos transicionar a nossa mentalidade de uma mentalidade de órfão para uma mentalidade de filho. E eu tenho sentido da parte do Senhor uma chamada grande para nós entendermos isso. O Senhor estava me dando essa palavra sobre filiação, e eu estava, meu Jesus, o Senhor está falando comigo de novo de filiação. Eu achei que eu já estava curado da paternidade e tal, e Jesus foi mostrando que nós sim somos curados da paternidade, nós sim nos tornamos filhos, nós entendemos que somos filhos, mas quando a gente vai cavando no fundo do nosso coração, quando nós vamos fazendo introspecções pessoais, é uma coisa que nós temos que fazer constantemente, olhar para dentro de nós, nós começamos a descobrir vários focos de orfandade dentro de nós. Nós entendemos que somos filhos de Deus, mas algumas coisas da nossa vida ainda não entenderam. E conforme os dias foram passando, veio o congresso do Avalanche, veio o tema do Avalanche, e aí o congresso falava sobre paternidade. Eu falei assim: Jesus, o Senhor quer falar alguma coisa com a igreja, né, filho? Quer pregar? Espera um pouquinho, a gente vai chegar a sua vez. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Show. Então, vamos falar sobre
o primeiro sinal de orfandade. E a orfandade, ela sempre vem disfarçada de uma coisa que não parece orfandade. Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente está fazendo, a gente está com a motivação certa, a gente está com o pensamento certo, mas no fundo existe uma raiz de orfandade. E a primeira coisa que eu quero falar é: a orfandade nos aprisiona ao serviço. A orfandade nos aprisiona a nós trabalharmos mesmo para Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo as coisas de Deus com um sentimento e com uma mentalidade de órfão. A gente sempre vê lá em Lucas 15 sobre o filho pródigo, e a gente sempre fala do filho pródigo. Glória a Deus, o filho pródigo, ele foi lá, ele gastou tudo, porque ele gastou as bênçãos do pai, ele foi tal, e ele voltou e o pai estava de braços abertos. Glória a Deus. Só que nós precisamos entender que aquela parábola fala muito mais do filho que ficou do que do filho que saiu. Lucas 15, 29. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo? Amém. Então todo mundo está contextualizado. Então aqui em Lucas 15, 29, fala lá quando voltou, teve festa, tal, tudo aquilo. O pai fez um churrascão top, né? Aquela churrascada porque o filho tinha voltado. Aí chega o filho que não saiu e fala para o pai dele. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. O filho que ficou, ele fazia tudo certinho. O filho que ficou, ele era obediente externamente, mas olha só o que revela a orfandade do filho que ficou, do irmão do filho pródigo. Há tantos anos eu te sirvo e você nunca me deu nada em troca. Sabe o que isso aqui está mostrando? Muitas vezes a gente é o filho pródigo dentro da igreja, cara. A gente está fazendo para buscar a aprovação do pai. A gente faz alguma coisa, a gente fala que é para agradar a Deus, mas no fundo do nosso coração, a gente quer ser aprovado por Deus. Nós queremos comprar a aprovação de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, você já foi aceito por Deus. Você não precisa comprar a aceitação de Deus. A partir do momento que você reconheceu Jesus, você te deu o direito de ser feito filho de Deus. E você não precisa mais servir a Deus para ser aprovado. Calma que eu não estou falando que ninguém precisa servir a Deus, nós vamos chegar lá, eu estou construindo uma coisa aqui com vocês. Então, quantas vezes a gente deseja fazer algo e a gente está fazendo algo para ver se a gente chama a atenção de Deus? Ô pai, eu estou aqui, ó, vou fazer para o pai me ver aqui, para o pai ver o filho aqui, ó. E cara, ele está vendo todo mundo, ele está vendo todos nós. Então a gente precisa fazer uma introspecção. O que eu faço, por que eu faço, por que motivo eu faço? Porque isso pode esconder uma orfandade. E a orfandade, ela faz com que a gente trabalhe muito, a gente dá muito resultado, mas a gente dá pouco fruto. E resultado muitas vezes parece com fruto, mas não é fruto. Em comparação, quando nós entendemos a filiação, a filiação ela nos liberta para o serviço. Isso a gente vê quando Jesus, em João 4,34, ele fala o seguinte: disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Então olha só, Jesus ele não fazia a vontade do Pai para ser aprovado pelo Pai. O filho pródigo fazia as coisas esperando, não, eu vou fazer tudo certinho, porque aí o meu pai vai me dar alguma coisa. Eu vou servir na igreja, eu vou vir aqui, eu vou fazer tudo certinho, eu vou obedecer todo mundo, porque daí Deus me abençoa.
Cara, se o seu pensamento é esse, se o meu pensamento é esse, nós somos o filho órfão dentro da casa do pai. Nós não estamos tão diferentes do filho que foi embora. É forte, né? Amém, glória a Deus. Em comparação, Jesus diz: a minha comida. Sabe o que é comida? É necessidade, cara. Ele não estava falando aqui: eu quero fazer alguma coisa para o pai me reconhecer, eu quero fazer alguma coisa para o pai olhar e ver que eu sou um filho legal. Não, ele falou assim: a minha necessidade, a minha comida, aquilo que me alimenta, aquilo que alimenta as minhas entranhas é fazer a vontade do meu pai. Então, quando nós nos tornamos filhos, nós servimos, não porque nós queremos aprovação, mas porque nós entendemos que somos filhos e isso se torna uma natureza nossa. A minha natureza é servir o pai, a minha natureza é servir os meus irmãos, porque a minha filiação me torna servo. Eu não sou servo para ser filho, mas eu sou servo porque eu sou filho. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Em João 5,19, Jesus diz que eu só faço aquilo que vejo o Pai fazer. Aqui ele está falando do momento secreto. Aqui ele está falando da intimidade que ele tinha com o Pai. Então ele não servia ao Senhor, ele não serve ao Pai para ter intimidade com o Pai. Ele faz porque ele tem intimidade. Sabe qual é a diferença de um órfão e de um filho? Trazendo para modo prático. O filho, ele está lá com o pai. E ele passa tanto tempo com o pai, que o pai começa a mostrar tudo que ele quer fazer. E aí ele começa a mostrar para o filho: olha filho, meus planos são esses, meus planos são aquele, tal. E o filho começa a desejar fazer parte do que Deus está fazendo. Em comparação, o órfão não. O órfão não faz o que vê o pai fazer. O órfão começa a fazer um monte de coisa para ver se no meio do caminho que ele está fazendo ele encontra com o pai. Então muitas vezes a gente está fazendo as coisas e a gente não está vendo o pai fazer o que a gente está fazendo. Sabe por quê? Porque a gente não está com o pai. A gente está envolvido na obra, a gente está envolvido nas coisas de Deus, mas nós não estamos envolvidos com Deus. Isso é muito diferente. Nós estamos fazendo as coisas do nosso pai, mas a gente nem tem um tempo para sentar e almoçar com o nosso pai. Então eu estou lá fazendo e de repente uma hora eu encontro com o pai lá enquanto eu estou fazendo. E aí é isso que traz o cansaço, é isso que traz a frustração. E por que nós fazemos isso? Porque a orfandade dentro de nós, ela cria um buraco dentro de nós. Existe algo dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. Existe algo dentro de nós que só vai ser preenchido quando nós recebermos a paternidade de Deus. Enquanto isso a gente fica correndo atrás, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vou fazer mais outro, e a gente fica tentando, e não somente com serviço, mas com coisas. E aí a gente começa a fazer um monte de coisa, a gente começa a trabalhar com isso, a gente começa a trabalhar com aquilo, a gente começa a se envolver com isso, se envolver com aquilo, e aí de repente a gente começa até a se envolver com pecado, porque a gente começa a cair num ciclo que é um buraco, cara, sabe? Eu me lembro que quando eu fui liberto de várias coisas, que eu era preso antes de me encontrar com Jesus, e teve um dia que eu não estava entendendo como que eu falei assim: nossa Jesus, o Senhor me libertou disso aqui, mas ninguém orou por mim, e nada, tá ligado? De repente um dia eu acordei e eu estava diferente. Um dia eu acordei e eu não fazia mais nada do que eu fazia, tipo assim, foi pum, glória a Deus. E muito tempo depois, a gente estava num acampamento, a gente estava numa roda, trocando ideia, trocando experiências, né? Tendo uma tarde ali com o pessoal, conversando, sendo discipulado, tendo um momento de mesa. E aí de repente, o pessoal falando, e de repente Jesus veio e falou comigo naquele dia, que eu tinha sido liberto de tudo aquilo que eu estava aprisionado, porque eu tinha entrado. Sabe,
existe uma diferença de você ter uma informação acerca da palavra, você ter uma informação acerca de Jesus e aquilo entrar dentro de você. Sabe, não é conhecimento de informação, é revelação, sabe? Aquilo entra dentro de você e aquilo muda a sua vida de uma vez por todas. E o Senhor me ministrou naquele dia falando, aquele dia você entendeu que você era filho. O dia que você entendeu que você era filho, nenhuma das suas necessidades emocionais existiam mais. Porque tudo estava suprido em mim, porque você entendeu que você era meu filho. Não era só uma informação, eu recebi de Deus. O Espírito Santo trouxe aquela que a gente chama de palavra rema para mim. Sabe? E enquanto nós não tivermos a revelação de que Deus é Pai, Ele é um Pai, Jesus é um pai de família, cara. Jesus, Ele é um pai de família, Ele é um pai de órfãos. Ele faz com que o órfão, o perdido, ele habite em família, o solitário habite em família. Ele é um Deus de família. Então naquele dia, o Senhor me ministrou e aí o Senhor veio falando comigo nesses dias, que muitas vezes existem coisas na nossa vida, nós estamos presos porque nós somos órfãos. Nós não conseguimos, existem certas coisas, rejeição, é a orfandade, porque como você pode se sentir rejeitado se você entendeu que você é filho do Deus Criador de todo o universo? Não tem como, sabe? A paternidade de Deus cura todas as coisas em nós. A paternidade de Deus muda a nossa vida, quando nós entendemos, quando nós recebemos, quando nós nos abrimos para sermos filhos de Deus, a nossa vida se torna leve. Sabe, é você saber, cara, desde que o Benjamin nasceu, como eu tenho sido ministrado sobre paternidade, cara. Sabe, quantas vezes eu vejo o Benjamin vindo alguma coisa e eu vejo e eu vejo Deus falando, cara, eu quero que você seja assim comigo. Olha como Ele é dependente de você. Olha como Ele deposita toda a expectativa dele em você. Olha como tudo Ele quer fazer, Ele quer mostrar para você. Tudo que Ele vai fazer, Ele quer que você esteja fazendo junto com Ele. Ele vem, Ele cata essa tarde, essa lozinha, o dia inteiro, e coloca no meu colo para desenhar com Ele. É o dia inteiro. E quantas vezes a gente chama Deus para fazer alguma coisa com a gente? Sabe, nós precisamos pedir ao Senhor, porque isso não é uma coisa que nós forçamos da nossa cabeça. Não, eu vou entender que eu sou filho, eu vou entender que eu sou filho, eu vou entender que eu sou filho, Não é assim, gente, vou ficar batendo a cabeça na parede até entender que sou filho, batendo a Bíblia na cabeça. Não, é orarmos ao Senhor. Deus, me revela as orfandades da minha vida. Espírito Santo, revela onde eu sou órfão. Porque às vezes nós já entendemos em algumas coisas que nós somos filhos. É isso que eu quero falar. Orfandade gera comparação. Sabe, quando nós temos um sentimento de órfão, muitas vezes a gente já entendeu que a gente é filho. A gente não precisa fazer nada para comprar a aprovação de Deus. Mas aí quando a gente está fazendo, a gente está aqui fazendo alguma coisa. Aí quando chega alguém do lado e começa a fazer, você começa a olhar. Ah, mas essa pessoa faz assim. Não, mas eu acho que o jeito que eu faço é melhor. E por que essa pessoa faz desse jeito? Cara, você é órfão. Porque você não aceita que Deus... A gente não aceita. Quando eu falo você, é retórico, tá, gente? Estou falando para nós. A gente não aceita que existe um filho diferente. A gente tem que ser o melhor filho. A gente tem que ser o filho padrão. A gente tem que ser o filho exemplo. Então todo mundo tem que ser igual a nós. Porque eu sou top. Porque eu sou top, porque a minha oração é mais top, porque a minha pregação é mais top, porque eu sou assim, o mais da hora é eu. Porque a gente é órfão. A orfandade gera comparação em tudo. Então toda vez que a gente se vê comparando com alguma coisa, com alguém, tem que olhar. Claro que assim, existe uma comparação saudável, né? Existe uma comparação saudável. Você olhar e fala assim, nossa, que legal. Se for uma comparação em questão de honra, nossa, mano, que da hora que essa pessoa faz.
Ele faz mais da hora que eu. Nossa, mano, olha como esse cara toca o violão melhor que eu. Olha como esse cara prega melhor que eu. Mas não pode se tornar uma comparação de, eu queria tocar que nem ele, eu queria pregar que nem ele, eu queria ser assim que nem ele, papapá. Não, cara, se nós somos filhos, nós entendemos que somos filhos, nós precisamos aceitar a porção que o Senhor nos deu. A orfandade, ela gera competição, que vem junto com a comparação gera uma competição. Então outro nível que a orfandade nos leva é competir. Então eu tenho que sempre estar melhor que o outro, eu sempre tenho que me destacar mais que o outro. Isso é orfandade, isso é raiz de orfandade dentro de nós. Quando nós entendemos que somos filhos, nós temos a nossa identidade definida por Deus. Porque o filho, ele não faz nada que não vê o pai fazer. Lembra que eu falei agora há pouco? Então, quando a gente é órfão, quando nós estamos na orfandade, nós começamos a fazer um monte de coisa para ver se a gente encontra o pai. Por quê? Porque a gente não tem identidade. Então a gente sai dando tiro para todo lado para ver se em algum lugar a gente encontra Deus. Agora, quando nós nos recolhemos, vamos para o nosso lugar secreto, permanecemos no nosso lugar secreto, até que o Pai mostre aquilo que Ele quer mostrar para nós, nós saímos com uma identidade, e isso gera em nós constância. Quem vive oscilando altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, é porque é órfão ainda. Por quê? Porque o filho, ele sabe o que Deus mostrou para ele. O filho persevera independente das circunstâncias, porque ele viu o pai fazer. Sabe, não é uma coisa... Meu Deus, cara, isso é muito forte, mano. Porque toda vez que nós nos vemos inconstantes, toda vez que nós nos vemos querendo desistir de algo, nós estamos colocando em xeque aquilo que Deus falou para nós. Se é que Deus falou algo para nós. Porque se Deus falou algo para você, se Deus falou algo para mim, como de repente eu posso querer desistir? Como de repente eu posso duvidar daquilo? É sinal que nós não estávamos no lugar vendo o que o Pai estava fazendo. E é por isso que muitas vezes nós não permanecemos. Tem outras coisas, a orfandade. Não somente a gente faz as coisas por aprovação de Deus, mas a gente começa a fazer e ser um viciado em aprovação de homens. Nós começamos a fazer um monte de coisa, por exemplo, dentro da igreja, para ser aprovado pelo pastor, pela pastora, para ser aprovado pelo líder. Eu vou fazer isso aqui porque aí o pastor vai me achar legal, porque aí o Marcos vai me achar legal, porque aí as pessoas vão gostar de mim. Cara, se quem não gostar de você, fazer o quê, cara? Mas isso só quem é filho consegue viver. Sabe, quando alguém vem e fala mal do Senhor, você fica tudo... É porque você é órfão, cara. Quando a gente fica revoltado porque alguém não gosta da gente, é orfandade. Orfandade traz rejeição, orfandade traz comparação, orfandade traz necessidade de aprovação, e orfandade traz pecado na nossa vida. Quantas pessoas são aprisionadas em pecados porque são órfãos? Quantas pessoas são aprisionadas em pecados porque tentam saciar o buraco que a paternidade de Deus traz, com coisas que não conseguem preencher, cara? Deus é um abismo inesgotável. Em Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no seu coração, cara. Como que nós vamos conseguir preencher a eternidade do nosso coração com coisas materiais? Como nós vamos conseguir preencher a eternidade no nosso coração com relacionamento? Quando nós vamos preencher a eternidade do nosso coração com filho, com casamento, com ministério, com sei lá o que seja, com trabalho, com dinheiro? Cara, não dá. É impossível. Só existe uma coisa que somente quando nós recebemos a palavra: Tu és meu filho amado. Só quando a palavra vem sobre as nossas vidas é que nós somos preenchidos. Vocês estão felizes ainda?
Nossa, para escrever essa palavra aqui doeu em mim, viu? Jesus me dobrou em 3.000 pedaços. Então, quando nós entendemos nossa identidade de filho, essa identidade nos desperta para o serviço. Essa identidade nos desperta para estarmos envolvidos. Eu queria ler com vocês Lucas 2, do 48, versículo 48 ao 52. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu estávamos ansiosos procurando por ti. E ele lhes disse: Por que me procuravam? Não sabeis que convém eu tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam a palavra que dizia, e desceu-se com eles e foi para Nazaré, e lhe era sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria e estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Então olha só, Jesus ali no contexto, ele estava lá sentado com os mestres da lei, fazendo um monte de pergunta, conversando com os mestres da lei e tal. E aí o pai e a mãe de Jesus chega lá e fala: Filho, o que você está fazendo aí? E aí ele fala: Uai, que mais eu poderia estar fazendo se não cuidando das coisas do meu pai? Você percebe? Jesus ele não estava mexendo nas coisas do pai dele, para o pai dele olhar e falar assim: Nossa, que top que é meu filho. Não, ele olhava e falava assim: o que eu vou fazer mais do que não ser cuidar das coisas do meu pai? Eu sou filho, eu preciso cuidar das coisas do meu pai. E aí eu quero trazer para vocês um entendimento precioso, e grava isso no seu coração. A palavra filho em hebraico, o hebraico é uma língua muito rica, principalmente quando nós estamos lendo a Bíblia. Primeiro, porque é a língua do povo de Deus. Segundo, porque o hebraico ele foi escrito, quando eles desenvolveram o hebraico, ele não é igual a gente tem o abecedário. Por exemplo, o A significa A. Não é assim. No hebraico, as letras têm simbolismos profundos. Então, porque o hebraico ele é um desenho, cada letra, e cada letra é um desenho que simboliza um monte de coisa. Porque naquela época eles não escreviam igual a gente vai escrever uma palavra tal. Não, eles tentavam comunicar como se fosse uma história em quadrinho. Então ele escrevia uma história em quadrinho para o outro pessoa ler. Então era uma ilustração da ideia que o cara... Então uma palavra em hebraico, ela traz um significado gigantesco que você consegue ficar meses mergulhando naquilo. Então a palavra em hebraico para filho, ela é a palavra ben. Por exemplo, Benjamim, Benjamim, filho da mão direita. Então é uma junção. Por exemplo, para explicar para vocês como que funciona isso. Quando Jacó chamou lá, você é Benjamim, ele estava falando o seguinte: ele não estava somente falando, você é o Benjamim. Não, ele estava falando, você é o filho da minha destra, que significa você é o filho da minha alegria. Então ele estava fazendo uma forma de honrar a esposa dele. Porque ele falou assim: você é o filho da minha alegria, você é o filho da mulher que era meu braço direito, você era o filho da minha felicidade. E a felicidade era a esposa dele, porque era a esposa que ele mais amava. Entende? Então quando as palavras em hebraico, elas têm um significado muito profundo. Não é simplesmente só, não, Benjamim, gostei, assim, achei criativo. Aleluia! Eu estou muito feliz, cara. Estou muito feliz. Jesus, me ajuda a pregar, Jesus. Eu estou muito feliz, cara. Então, vamos lá. A palavra ben, que é filho, ela tem a raiz de uma outra palavra, que é a palavra baná. Eu acho que se pronuncia assim. E sabe o que significa baná? Construtor. Sabe o que isso significa? Que todo filho constrói algo para o pai. Sabe? Então, vamos lá. O órfão, ele não consegue ficar sentado no banco da igreja
porque ele quer a aprovação dos outros, ele quer se aparecer para os outros e para Deus. Amém? O filho não consegue ficar sentado no banco da igreja porque ele precisa construir algo para o pai. Então, ou a gente é um órfão preguiçoso, ou a gente é um filho preguiçoso. Ou seja, a gente não tem espaço o que vai fazer. Então não existe o filho de Deus que fica no banco. E aqui eu não estou falando só de ministério, tá, gente? O filho de Deus, ele pode fazer um monte de coisa sem ser na igreja. Por exemplo, você é filho de Deus e você ainda não tem nada para fazer, você pode dobrar seu joelhinho e orar por toda a liderança da igreja, orar pelos pastores, orar pelos ministérios. Você está construindo algo para Deus, porque tudo começa com oração. Então se você não sabe ainda o que você tem que fazer, você não viu ainda o pai fazendo nada, começa orando, porque Deus já está fazendo onde você está. Aí pode ser que nesse momento Deus mostra para você o que é para você fazer. Amém? Então, nós precisamos entender isso, que nós precisamos ficar nesse lugar, como Jesus. A dinâmica de Jesus era qual? Ele acordava, ele orava, ele fazia alguma coisa, aí ele voltava, orava, dormia, acordava, orava, ia, fazia alguma coisa. Sabe, quando a gente vê que o mundo foi criado em 7 dias, olha só que louco, cara. Deus criou o mundo, criou o homem. Aí ele acordou o homem. Levanta, Adão. Soprou, Adão levantou. E aí, pai? 7º dia, descansa. Descansar do quê? Descansar do quê? Ele tinha acabado de ser criado. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar, ele tinha que ver o pai fazendo alguma coisa. Ele foi criado, ele tinha que esperar o pai aparecer no 7º dia, na viração do dia, e mostrar: olha, Adão, é para você fazer isso amanhã. Aí Adão começou o primeiro dia com uma visitação de Deus no 7º dia. Então Adão fazia tudo o que ele fazia após orar. Ele fazia após ter intimidade com o pai. Um filho constrói Betel e um órfão constrói Babel. Vou explicar para vocês. Que isso é forte. Olha só. Todo mundo conhece a história de Jacó, quando ele deitou na pedra. Amém? Ok. Jacó está lá deitado na pedra. Aí ele acorda, vê uma escada do céu e os anjos descendo. Aí ele está ali. Caraca, isso aqui é Betel, é a casa de Deus. Que lugar terrível. E aí, naquele lugar foi construído a cidade santa. Babel, temos lá Gênesis 9, Nimrod, é 9? 6 ou 9, enfim, diferente. Tá lá o pessoal olhando, e os caras pegou e falou assim: mano, vamos construir uma torre muito louca e vamos tocar o céu com a torre. E aí a galera: vamos, mano, os deuses vão ver como nós é top, né? E aí Deus olhou e falou: ih, mano, vai dar ruim, vamos descer lá e confundir esse povo. E aí virou Babel. Babel significa grande confusão, que aí origina o nome Babilônia. O que eu quero falar? Lembra que eu falei que o filho vê o que faz o pai fazer? E o órfão fica fazendo até ver o pai? O filho constrói Betel. Por quê? O filho fica no lugar com o pai até que ele veja algo vindo do céu. Então o que ele viu no céu, ele traz para a terra. Então ele constrói algo que já há no céu, ele constrói na terra. O órfão constrói Babel. Babel é o quê? É algo que o homem faz querendo tocar o céu. Sabe, o filho, quando ele vai fazer alguma coisa, ele está vendo no céu. Então ele fala assim: cara, eu vou trazer o céu à terra.
seja feita na terra como é no céu. Enquanto isso, o órfão, ele começa a construir alguma coisa para tentar tocar o céu, velho. Algo da terra para o céu. Nunca foi para a gente fazer algo da terra para o céu. Porque o que começa na terra tentando tocar o céu vira uma grande confusão. E você sabe o que é mais louco? Que Babilônia, que em hebraico significa grande confusão, na linguagem do povo babilônico, agora eu esqueci, acho que é sírio. Em sírio significa porta de Deus. Olha que louco. Uma coisa que é uma grande confusão, fora da linguagem de Deus, na verdade ela pode ser confundida com a porta de Deus. Então, quando nós estamos presos numa orfandade, quando nós estamos tentando construir, muitas vezes a gente acha que a gente está construindo uma porta de Deus, a gente acha que a gente está construindo uma cidade para Deus, e nós só estamos construindo algo para nós mesmos, tentando tocar o céu, e a gente nunca vai conseguir tocar o céu, cara. Vocês estão aqui? Fala comigo, gente. Fala comigo, gente. Aleluia. Vamos lá. Vamos começar a pregar agora? Vocês estão com pressa? Vocês estão com pressa? Não, né? Vocês aguentam falando mais umas 2 horas? Amém. Tô brincando, gente. Vou tentar só falar 1h30. Mas é tempo dos filhos amadurecerem, meu Deus do céu. Enquanto eu escrevia isso, eu sentia e eu continuo sentindo. E todo dia eu vou orar, eu sinto isso. E meu Deus do céu, e Deus fala: filho, quando vocês vão crescer? Eu sinto como se o Espírito falasse isso. Quando vocês vão crescer? Sabe por que uma criança não pega na pá de cimento, lá na colher de cimento e começa a rebocar a parede, cara? Como é que você vai dar para o Benjamin um negócio para ele construir? Ele não consegue construir nada. Então, nós entramos na parte da pregação onde eu falo, existem 2 tipos de filhos. Você lembra que eu comecei a pregação falando o poder de serem feitos filhos de Deus? E existia um processo. Então agora a gente vai entrar nesse processo. A palavra filho, em grego agora, porque o Novo Testamento é escrito em grego, existem 2 palavras. Uma palavra chama teknon, outra chama huios, ou huios, não sei como pronuncia. Basicamente, teknon significa criança, e huios significa um filho maduro, um filho crescido, um filho pronto. Toda vez que a Bíblia vai falar de Jesus como filho de Deus, ele fala o huios de Deus. E naquele texto em João 1, ele fala assim: a todos que receberam, deu-lhes o direito de serem feitos teknon de Deus. Ou seja, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o poder para sermos feitos um bebezinho do Senhor. Só que o Senhor não deseja que a gente fique sendo um bebê eternamente. O Senhor, não é vontade de Deus que a gente continue sendo um filhinho, um fofinho. Eu não quero ficar segurando Benjamin no colo o resto da vida. Eu quero que um dia ele cresça, eu quero que um dia ele siga a vida dele. Sabe, eu quero que um dia ele faça algo relevante na vida dele. E a mesma coisa Deus deseja de nós. E Deus me ministrava: meu Deus, vocês precisam parar de tanta meninice. Nós precisamos parar de sermos crianças, sabe? Ai, meu Deus do céu. Tá forte, gente, tá forte. Então, o construtor, o filho construtor é o filho que cresceu, é o filho que é maduro, sabe? Como que você vai dar para uma criança rebocar uma parede, aprumar uma parede? Sabe, vai fazer tudo errado. E não é porque a criança é ruim, não é porque é criança. Vai meter a mão, vai quebrar os negócios, vai derrubar, vai fazer uma bagunça. Então, sabe,
Qual é a diferença de um filho e um filho maduro? Romanos 8, 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. E aqui o filhos é ruios. Então um filho maduro, ele é um filho que é guiado pelo Espírito de Deus, sabe? Só que uma criança não consegue ser guiada pelo Espírito de Deus, porque uma criança, quando Deus vai tentar guiar, ele esperneia. Uma criança, quando uma criança quer fazer alguma coisa e o pai fala, não, vamos para cá, a criança esperneia. O Benjamin, quando ele quer fuçar no trocinho ali, eu falo, não, vem para cá, ele esperneia. Ele se joga e fica lá fazendo birra. Agora ele está na época da birra. Aí a gente deixa ele lá fazendo a birra dele e vai lá fazendo essas coisas, até ele resolver parar de fazer birra. É assim que Deus faz com a gente. Ele está lá fazendo birra, ele vai olhar, ah, muito bonita essa birra que você está fazendo, vou esperar você parar. E quantas vezes a gente fica fazendo birra na presença de Deus? O Espírito Santo aparece, quer nos guiar, e a gente fica resistindo, a gente fica reclamando, a gente fica choramingando, sabe? Então é tempo de nós nos tornarmos filhos maduros. É tempo de nós permitirmos sermos feitos filhos maduros de Deus. Deixarmos de sermos os tecnons de Deus e nos tornarmos os ruios de Deus. Sabe, a palavra serem feitos, ele está falando de um processo de ser fabricado, de ser moldado, de ser transformado. Em Gálatas 4, 1 ao 2 diz o seguinte: digo porém, que durante o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores, cuidadores, até o tempo pré-determinado pelo pai. Então olha, isso aqui é muito poderoso, isso aqui é muito forte, isso aqui pode mudar a sua vida, se você aceitar. Aqui ele está falando que o filho, ele é dono de tudo, mas se ele não amadurece, ele não pode mexer em nada que é dele. Sabe, você pode ter uma palavra de Deus, Deus pode ter falado com você, feito uma promessa para você: olha, você vai ser um grande pregador, olha, você vai ser, só para a gente não ficar no meio gospel, você vai ser um grande empresário, um financiador do reino, você vai ser um professor que vai ensinar vai ensinar uma geração, vai trazer ensinos para uma geração que vai blindar elas de ideologias e etc. Ou você vai ser um grande ministro de louvor, você vai ser um grande pregador, você vai ser um xararã, sei lá o que você vai ser. Aí Deus falou, e você tem a palavra. E sabe o que muitas vezes a gente faz? A gente senta, Deus me entregou uma palavra, agora eu vou ficar aqui e esperar o cumprimento dela. Aí passa 5 anos, passa 10 anos, 20, 30, 40. Aí você está lá, aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar no seu velório, você vai estar lá com a sua palavra guardada dentro de você. Porque não é, entenda uma coisa, existem coisas que Deus predeterminou para acontecer, e vão acontecer. Palavra de Deus, ponto final. Igual você lê Apocalipse, não tem o que falar, vai acontecer, Deus falou. Você lê as profecias de Ezequiel, que ainda não se cumpriram, de Isaías, que ainda não se cumpriram, de Jeremias, que ainda não se cumpriram, de Sofonias, de Abacuque, de todos eles. Vai cumprir, Deus falou, eu vou fazer. O problema é que muitas vezes a gente confunde Deus falar com a gente assim: eu tenho isso aqui para você, com Ele, eu vou fazer isso. Porque não é assim que Deus ministra a gente quando Ele prega uma promessa. Ele fala: eu tenho isso para você. No entanto, enquanto você for menino, você não pode pôr a mão naquilo que eu tenho para você. Então Ele te coloca, olha só que doido,
mas ele está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Qual é o tempo pré-determinado pelo Pai? Que ele seja um filho maduro. Sabe por quê? Porque uma criança, o pai ama, mas o pai ainda não confia. Não tem como a gente confiar, e não é porque eu não amo, mas por exemplo, não tem como eu confiar que o Benjamin, eu posso deixar o forno lá da cozinha ligado, um forno quente, eu não posso confiar que ele não vai lá meter a mão no forno. Entendeu? Então é a mesma coisa. Deus, ele tem algo para nós, mas enquanto nós não nos tornamos maduros, ele não pode confiar aquilo para nós. Sabe? Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Vamos supor aqui, eu tenho uma empresa, sou um empresário, tal. Aqui, por exemplo, o pastor que tem uma empresa, tantas pessoas aqui acho que também tem, a Débora, enfim. A ideia é que você transfira esse legado para os seus filhos. Olha, então eu tenho uma empresa, um dia eu vou chegar para o Benjamin, quando ele for, sei lá, aí eu chego para ele e falo, ó filho, a empresa do papai, um dia vai ser sua. Um dia pode ser sua. Beleza, pode ser minha. Se quando eu tiver lá velho, não estou mais conseguindo cuidar da empresa, e ele for um descabeçado, ou misericórdia, mas ou tipo assim, não tem aptidão nenhuma para empresário, ele virou um músico, eu vou confiar a empresa para ele? Ele vai ser o dono da empresa, mas eu vou colocar outra pessoa para cuidar, porque se ele pôr a mão, corre o risco de arrebentar com tudo. E Deus é a mesma coisa. Como ele vai confiar algo tão precioso nas nossas mãos, se nós ainda formos criancinhas, birrentinhas, crianças que não aceitam nada, crianças que querem fazer tudo do seu jeito, sabe? E aqui ele diz, ele fica cuidados aqui, sobre tutores e cuidadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Então, Deus, ele nos coloca tutores, ele coloca cuidadores na nossa vida, para que nós possamos ser desenvolvidos. E essa é a chave crucial para a maturidade. Eu até escrevi aqui, submissão é o caminho para a maturidade. Você nunca vai amadurecer, nós nunca vamos amadurecer se nós não nos submetermos a ninguém, não nos submetermos aos processos de Deus. E os processos de Deus, muitas vezes na nossa vida, a maioria das vezes, se ainda joga aí uns 90% das vezes, os processos de Deus na nossa vida vão ser realizados através de pessoas. Deus, ele vai colocar pessoas na nossa vida para ser voz na nossa vida. Só que o problema da criança é que a criança, ela acha que ela sabe tudo. A criança acha que... Aí entra outra que o Jesus estava me ministrando, que existe a criança, existe o filho maduro e existe o adolescente espiritual. E o adolescente espiritual é o pior, porque a criança faz birra, ela chora e você acha engraçado. Você fala, ai meu Deus do céu, que engraçado. Já passei por isso também. Agora o adolescente espiritual é complicado, porque o adolescente espiritual, você vai explicar um negócio para ele, ele fala, não, já sei. Aí você fala, cara, não é por aqui. Não, eu já sei, fica tranquilo, Deus já falou comigo. Eu já fui assim também. Eu já fui a criança. Pensa num trabalho que eu dei para a intercessão do Bola de São Paulo, gente. Eu ia lá, fazia umas orações perigosas, ia lá, mexia, repreendia demônio, repreendia principado, potestade, entrava em umas guerras espiritual tensa, mano, e pá, em nome de Jesus e tal. E a líder da intercessão via, filho, vai com calma, filho, vai com calma. Eu sei que você tem chamado para intercessão, mas vai com calma, filho. Ora pela sua casa, ora por você, ora pelos seus pastores, sabe? Arruma a sua vida, vamos trabalhando aqui, tal. Não, mas Deus me mostrou que eu sou um guerreiro. E pá, ia lá de novo, pá, e tomava pau de novo.
Então assim, eu dei muito trabalho para os meus líderes lá em Pinda. Então eu sei o que eu estou falando com propriedade, sabe? Eu até falei no mergulhando, teve uma vez que Deus falou para mim, gente de Deus, olha que isso aqui é um adolescente espiritual top, ó. Tava terminando uma pós, olha isso, faltava acho que nem um semestre para terminar a pós. Aí um dia eu tava lá no manto com Jesus, mano, mas Jesus tava no quarto, e cara, e aí Jesus falou, eu não vou usar nada disso aí que você tá fazendo na sua vida, e eu, tá bom, Jesus, já entendi. Não falei com o líder, não falei com ninguém, sabe por quê? Porque Deus falou comigo, então eu não preciso de ninguém me explicar nada, afinal de contas Deus falou comigo, né? Eu não preciso de ninguém para julgar minha profecia, eu não preciso de ninguém para julgar a voz de Deus, porque em 1 Coríntios 12 fala que tudo é para ser julgado, né? E aí a gente escuta a voz de Deus quando a gente é adolescente espiritual, e aí a gente começa a falar assim, não, Deus falou comigo, eu já sei o que é para fazer, mano. Fica tranquilo que Deus fala comigo toda hora, mano. Relaxa aí. Sou amigo de Deus. Pastor, você não sabe de nada, eu sou amigo de Deus, mano. Oh. Aí fui lá e quis trancar a faculdade. Faltava 6 meses para terminar o negócio, gente. Aí o que aconteceu? Deus fez o carro da diretora da faculdade quebrar para ela não conseguir chegar na faculdade para cancelar minha matrícula. Olha só, ainda dei maior trabalho para a mulher, quebrou o carro da mulher na estrada. E Deus é bom, né? Porque senão ia dar um trabalho esse negócio. Mas enfim. Então, sabe, a criança, quando Deus fala que o coração nosso tem que ser como de crianças para nós acessarmos o reino, Ele está querendo dizer o seguinte, porque criança tem um coração ensinável. A criança, ela pode ser birrenta, ela pode ser isso, ela pode ser aquilo. Agora, fala a verdade, você está brincando com um negócio aqui com a criança, você mostra outro negocinho para a criança ela aceita a outra brincadeira numa boa, ela vai. Nossa, que legal, isso aqui é diferente. É isso que Deus está falando. Deus está falando, tem um coração ensinável de criança. Eu estou fazendo uma coisa, mas quando eu for fazer outra, vamos lá, para de ser duro, para de ser resistente. Seja maleável como uma criança, seja aberto como uma criança. Mas não seja chato como uma criança. Não seja teimoso como uma criança. Precisamos amadurecer. E aí chega a fase da adolescência, a fase que a gente acha que sabe tudo. Porque a gente já viveu um pouquinho de coisa em Deus. E aí porque a gente viveu um pouquinho de coisa em Deus, a gente acha que ninguém precisa falar nada pra gente. Porque eu já conheço a Bíblia, eu já sei mais ou menos como que é a Bíblia, eu já sei mais ou menos o que Deus faz. Então assim, eu não preciso ter uma voz na minha vida. E esse é o lugar mais perigoso, porque esse é o lugar onde a maioria das pessoas empaca. Esse é o lugar onde todo mundo empaca, porque a criança, ela vai indo, mas ela vai aprendendo, ela vai crescendo, ela vai entendendo que certas coisas fazem parte da vida. Agora, a hora que ela chega nessa fase de adolescência espiritual, meu Deus do céu, o que mais a gente vê são pessoas que pararam nesse estágio, que é o estágio onde a pessoa já tem um pouquinho de conhecimento, já viveu algumas coisas em Deus, e ela empaca porque ela acha que não pode ensinar mais nada para ela. É ou não é um adolescente isso? Acha que sabe tudo. Então, fala comigo, eu não sei tudo. Eu preciso aprender com outras pessoas que já tem mais tempo de caminhada que eu. Aleluia! Ó, ó. Glória a Deus. Por que esse processo? Porque existem, eu acho que eu já falei isso, não sei, mas não era todo mundo que estava aqui, talvez nem todo mundo prestou atenção, porque eu sei que vocês não prestam atenção em tudo que eu falo, vocês não prestam atenção em tudo que o pastor fala também, mas vamos lá, então eu vou falar de novo. Existem 3 estágios de um filho, e nós vemos isso na vida de Jesus. Quando Jesus nasceu, ele era filho de Deus, então ele era o filho amado de Deus, e ele foi o filho amado de Deus até os 30 anos de idade dele. Mas existiu um momento que ele desceu o Rio Jordão.
Ele desceu o Rio Jordão, aí ele batizou, os céus se abriram e veio uma voz falando: tu és meu filho amado, em ti me agrado. Existe uma diferença muito grande você ser um filho amado de Deus e você ser um filho amado em quem o Pai tem prazer. Porque o prazer do Pai está no filho obediente a Ele, está no filho obediente aos processos. Então, Jesus sendo Deus, olha só, Jesus com 12 anos, ele estava no templo conversando com os sacerdotes. E a gente sempre escuta que ele estava ensinando os sacerdotes. Não. Ele não estava ensinando ninguém. Leia o texto lá. Ele fazia perguntas e as pessoas se impressionavam com as respostas de Jesus. Ele não estava tentando ensinar os sacerdotes, apesar de ele ter todo o conhecimento, porque ele era Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. Você sabe o que é? Você imagina ele sentado lá com 12 anos, e os sacerdotes lá, lendo a Torá, lendo os profetas, e aí Jesus olhando assim, falando assim: mano, isso aqui tudo sou eu em carne, velho. E os caras lá, não, porque isso, e Jesus ele virava e fazia pergunta: mas então, nesse texto aqui, o que está querendo dizer? Nesse texto aqui, o que você entende que está falando? Sabe, Jesus ele podia dar aula de Bíblia para os caras, mas ele escolheu fazer pergunta. E essa submissão de Jesus ao tempo, porque Jesus ele entendia uma coisa: existe tempo para todas as coisas. Com 12 anos eu não vou ser o Messias. Com 12 anos eu vou subir lá no templo pregar, quem vai me ouvir? Eu só vou conseguir ser ouvido com 12 anos de idade se eu fazer fogo aí do céu. Mas não era essa a ideia de Jesus. Não era esse o plano de Jesus. Então o próprio Jesus não forçou nenhuma porta. Ele estava no templo perguntando. E os sacerdotes se espantavam com as respostas, com as perguntas de Jesus. Agora, vocês acham os sacerdotes, os fariseus, hipócritas e orgulhosos do jeito que era, se Jesus estivesse tentando dar aula de Bíblia para os caras, você acha que os caras iam estar impressionados com Jesus? Ou eles iam olhar para Maria e João e falar assim: meu, o que é esse menino aqui, cara? Menino sem educação, vai ensinar seu filho em casa. Ele ia tomar um esporro do sacerdote. Mas o que mostra ali é que Jesus com 12 anos, mesmo tendo toda a sabedoria, ele respeitava aqueles caras, mesmo sabendo que eles eram tudo hipócritas, porque ainda não era o tempo. Ele tinha que esperar fazer 30 anos, porque 30 anos era uma idade correta naquele tempo para alguém exercer um ministério. Então aqui a gente vê que Jesus ele era obediente. A Bíblia diz em Hebreus 5, 7 ao 9, Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia o livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, na NVI fala reverente submissão, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Um dia eu estava lendo esse texto, e ali fala que Jesus aprendeu todas as coisas, pelo que sofreu e tudo mais, mas ele aprendeu todas as coisas. Você consegue imaginar? Olha isso, o nível da humildade de Jesus. Jesus era Deus. O pai e a mãe de Jesus iam ensinar alguma coisa para Jesus. Jesus olhava: é mesmo, mãe? Ah, legal, me ensina isso aqui. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Jesus tendo que aprender a limpar a bunda, Jesus tendo que aprender a fazer necessidade, Jesus se submetendo a aprender a comer, Jesus se submetendo a aprender a ler, a escrever. Cara, Jesus, cara. E muitas vezes a gente não quer se submeter quando alguém quer ensinar alguma coisa pra gente, porque a gente acha que a gente sabe demais. Então, a obediência de Jesus, lá em Lucas 2, lá de novo naquele texto, fala que Jesus voltou para Nazaré,
e era obediente aos pais dele. Jesus, no casamento em Caná da Galileia, lá em João 2, fala que quando Maria aparece para ele e fala assim, filho, acabou o vinho, ele falou assim, o que eu tenho contigo, mulher? Não é meu tempo ainda. E aí você vê, só que aí você vê que Jesus depois ele fala. Então você vê, Jesus, ele entendeu o quê? O que Jesus entendeu? Não é meu tempo ainda, mulher, mas como não é meu tempo ainda, eu estou debaixo da sua autoridade. Como não é meu tempo ainda, eu vou fazer porque eu ainda estou submetido a você. Essa obediência levou Jesus a ouvir do céu, tu és meu filho amado, em ti me agrado. Eu me agrado em você porque em ti eu vejo obediência, em ti eu vejo submissão. Aleluia. Jesus, mais uma vez, olha só isso, gente, é muito forte a humildade de Jesus, cara. E aí, Jesus vai lá se batizar. Olha isso, presta atenção. Vocês estão aqui? Jesus foi lá se batizar. Aí ele chega para João Batista. João, me batiza, João. Aí João olha para Jesus. Jesus, você é Deus, cara? Como assim? Eu batizar você? Que história é essa? Eu estou esperando aqui mó tempão você vir aqui, meter a mão na minha cabeça e eu caí cheio do Espírito Santo, saí rodando em língua, mano. Que negócio é esse de eu batizar você? Aí Jesus responde assim: deixa assim, João, para que se cumpra a justiça. Qual era a justiça? Sabe qual era a justiça que Jesus estava cumprindo? João era o Elias que havia de vir. Ele era o homem, o profeta que preparava o caminho do Senhor. João era a autoridade espiritual em Israel naquela época. Deus tinha dado a autoridade para João. Jesus, sendo Deus, ele falou assim: eu vou depois de você, mas João, me batiza e me envia. Você tem noção do que é o Filho de Deus pedindo para ser ordenado? Jesus, João, me envia como profeta. João, me envia como apóstolo. João, me envia como pastor. João, me envia como evangelista. João, me envia como mestre. Mas Jesus, você é Deus, é você que tem que me enviar. Não, 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 não. Eu sou Deus lá, aqui você é autoridade. O que eu tenho é maior do que o que você tem, João, mas você tem autoridade. É você que tem que me enviar, João. E aí, continua. João batiza Jesus, mas Jesus não vai. Quando a gente lê em Marcos, acho que no capítulo 2, fala assim: e João Batista sendo preso, após a prisão de João Batista, Jesus saiu pregando o evangelho. Sabe por quê? Jesus sabia que o que ele tinha era maior, mas ele tinha que respeitar o tempo na estação da vida dele. Ele entendeu: João me ordenou, João colocou a mão em mim, João me batizou, mas eu tenho que esperar o tempo. Eu não tenho que atropelar a autoridade dele. Eu não tenho que passar por cima da voz de João. Não, não, deixa eu esperar que Deus, o Pai, vai movimentar. O Pai vai tirar João de cena para eu entrar. E nós, como adolescentes espirituais, a gente quer passar por cima de tudo. Deus falou um trem lá, aí eu vou. Não, é agora, mano. É agora o que, cara? É agora o que? Paulo, quando ele recebeu uma revelação, ele saiu, pregou para uma galera, fez uns evangelismos, saiu pregando para Jesus. Mas a viagem missionária dele, eu acho que está lá em Atos, lá para 12 ou 13. Paulo estava lá fazendo a zeladoria da igreja. E os presbíteros da igreja estavam em jejum e oração. E aí o Espírito Santo falou: separa para mim Paulo e Barnabé e envia. Sabe
Quantos anos tem de diferença entre Atos 9 e Atos 12 ou 13? São mais de 10 anos. Paulo viu Cristo, mas ele esperou ser ordenado. Isso fez de Jesus ouvir: tu és o meu filho amado. Outro exemplo de submissão que nós temos que é lindo é Isabel e Maria. Lucas 1, 39 ao 42. E naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Aqui nós temos outro exemplo de submissão. Isabel estava grávida de João Batista, o Elias que havia de vir. Ela estava grávida, já tinha 6 meses. Maria recebe a visitação do anjo Gabriel e fala: você vai ficar grávida do Filho de Deus. Sabe o que isso ensina na nossa vida? Nós temos os nossos pastores, nós temos a nossa liderança, e de repente você está lá no seu quartinho, no seu Mateus 6,6, e aí Deus vem e Ele mostra algo para você gigantesco. Você fala: meu Deus, o que é isso? É muito maior do que aquilo que os meus líderes carregam, é muito maior do que aquilo que os meus pastores carregam. Cara, o que Deus mostrou para mim não cabe na igreja que eu congrego. Oh meu Deus, cara, que incrível, as nações cruzadas e pá. É isso que aconteceu com Maria. Sabe o que Maria fez? Ela subiu a um alto monte, primeira chave, e ela foi conversar com Isabel, que já estava gerando algo de Deus há mais tempo do que ela. Ela chegou, em outras palavras, ela chegou: Isabel, eu recebi alguma coisa muito grande de Deus, mas eu não sei o que fazer com isso. Me ajuda. Me ajuda a cuidar disso aqui. Me ajuda a cuidar desse bebê que está sendo gerado aqui. Me ajuda a cuidar dessa palavra. Como eu faço? Deus me disse algo. O que eu faço agora com isso que Deus me falou? O que eu faço com essa promessa que Deus me deu? Como eu faço para que isso cresça em mim? Como eu faço para amadurecer e poder viver? E sabe o que é mais louco? Isabel falou: vem cá que eu te ensino. Sabe, isso aqui mostra a humildade dos dois lados, é o padrão de Deus. A humildade de alguém que carrega algo muito maior que o seu líder, que o seu pastor, que a sua autoridade espiritual. E você mesmo sabendo, você não infla o seu ego falando: mano, eu sou melhor que eles. Cara, olha que top o que Deus me deu. Não, eu chego nas pessoas que Deus colocou na minha vida e submeto. Me ajuda. Eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei como manusear isso. Por favor, me ajude. E também por parte do mais velho, que olha: não, vem cá, cara, que incrível isso que você carrega. Vem cá que eu vou te ajudar. Sabe qual é o problema que mata isso? Familiaridade. Jesus não fez muitos milagres na terra dele porque existia familiaridade. As pessoas olhavam: mas Jesus, cara, a gente via ele jogando bola aqui. Várias vezes via ele arrebentando a ponta do dedão dele aqui, mano. Esse cara aí é o profeta? Ele é o Messias? Ah, não pode ser. Ele fez cadeira lá para casa, fez mesa lá para casa, é o carpinteiro lá, mano. Como assim esse cara é o Messias? Ah, nada a ver, mano. Tô todo dia do lado do cara. Como assim Deus levantou esse cara aí como Messias? Como assim esse cara é o Filho de Deus? Sabe, a familiaridade nos mata. Então, a submissão, a prioridade de Deus, gente. Deixa eu te falar uma coisa, isso é muito forte.
Isso quebra os nossos paradigmas do que nós entendemos como reino de Deus. Sabe? A prioridade de Deus não é abençoar a gente. A prioridade de Deus não é te dar bênção. A prioridade de Deus não é seu bem-estar, cara. A prioridade de Deus é que você se torne mais parecido com Jesus. E se for necessário que você fique esperando, que você fique tomando porrada na cabeça, até você resolver se render, se humilhar e parar de achar que sabe tudo, você não vai viver, porque Ele não vai entregar algo tão precioso nas mãos de uma criança ou de um adolescente, cara. Vamos lá, alguém. Louvor, pode ir preparando para subir já. Já está acabando. Ó, nem demorei tanto, hein, gente? Sabe? Nos tornarmos filhos amados em quem o Pai tem prazer. Esse é o segundo estágio. E aqui a gente já começa a romper muita coisa na nossa vida. Mas tem o terceiro estágio, que é no Monte da Transfiguração, cara. Ali Jesus já exercia o ministério há um tempo e tal. E você vê que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo com todo esse poder, mesmo com tudo que Ele estava fazendo, Ele ainda continuou servindo, Ele ainda continuou sendo humilde, Ele ainda continuou se assentando na mesa com os irmãos dele, Ele ainda, sabe, Jesus me ministrou essa semana, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é muito forte, cara. Jesus, Ele sentava na mesa com os discípulos, e era Ele que dava o pão para os caras, velho. Nem a parte do pão Ele deixava os discípulos partir o pão para comer, era Ele. Ele falou assim, não, vem cá, eu vou servir vocês, daqui, eu vou cortar o pão, tó o pão para você, tó o pão para você, tó o pão para você. Sabe, Jesus não deixou estrelismo no coração dele, Jesus não deixou com que aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele, que o Pai estava fazendo através da vida dele, e isso deu a ele o terceiro nível, que é quando o Pai fala lá no Monte da Transfiguração. Está lá Pedro, Tiago, João, e aí eles não estavam no barquinho, mas eles estavam no monte, e aí Deus aparece, Jesus se transfigura, aparece Moisés, aparece Elias, e aí o Pai fala assim, tu és meu filho amado em quem me agrado. Não, ele fala assim, desculpa, ele vira para os apóstolos lá, que ainda não eram apóstolos, mas vira para Tiago e João, e fala assim, este é o meu filho amado em quem tenho prazer, ouçam o que ele tem a dizer. Sabe o que isso nos mostra? Existe um lugar onde Deus nos ama, nós nos tornamos filhos. Existe um lugar onde nós somos amados e Deus tem prazer em nós por causa da nossa obediência, por causa do nosso posicionamento, por causa da nossa submissão. Mas existe um lugar onde, além de você ser amado por Deus, você dar prazer, o Pai se deleitar em você, existe um lugar onde Deus te dá voz, Deus te dá autoridade, Deus começa a liberar autoridade. Mas se nós não passarmos pelos processos antes, nós não recebemos a autoridade apostólica do Pai, nós não recebemos a unção sobre nós. Nós precisamos ouvir de Deus que Ele está dando autoridade. Sabe, cara, eu tô queimando, cara. Eu tô procurando gente para queimar comigo. Sabe, o que Deus vai fazer nessa cidade? Jesus me mostrou coisas. Eu não vou falar tudo que Jesus me mostrou, porque Ele não deixou. Mas, cara, teve um dia que eu estava no meu quarto, isso faz bastante tempo já. E foi um dos motivos de eu começar o Flame. Isso eu já tinha falado com os pastores e para minha esposa, quando a gente começar o Flame. Mas aí, enquanto eu orava por essa palavra, nessa semana, Jesus pegou e falou assim, isso você fala porque eu quero que a igreja entenda o que eu quero fazer. Eu quero que a igreja entenda, Marcos, por favor. E eu sinto o Espírito chamando nós para crescermos. Olha as palavras que têm sido ministradas na igreja, cara. O Senhor tem nos chamado a um lugar mais alto, como no último culto. O Senhor tem nos chamados a vivermos uma vida radical. O Senhor tem nos chamados a nos submetermos aos processos. E a gente está empacando em meninice, gente.
A gente não ouve ninguém. Sabe, o Senhor me mostrava lá em Hebreus, tem uma passagem em Hebreus que diz assim: já era para vocês estarem ensinando, já era para vocês estarem ministrando, mas porque vocês ainda são meninos, porque vocês ainda são crianças, eu tenho que dar leite para vocês. Porque vocês ainda são meninos, eu tenho que dar leite para vocês. E aí ele continua o texto dizendo, o autor de Hebreus continua o texto dizendo, falando o seguinte: porque o alimento sólido é para os maduros. E aí o que ele fala? E os maduros são aqueles que, exercitados pela prática das boas obras, pela prática da palavra, eles se tornam maduros, eles crescem. Deixa eu te falar, a sua maturidade não vem com quanto tempo você fica aqui na igreja, com quantos cultos você vem. A sua maturidade vem ao quanto você se submete. A sua maturidade vem ao quanto você obedece. Então, Jesus Então, voltando, para vocês entenderem, só que Jesus falou, só que isso, Marcos, existem pessoas que vão ser espectadoras, porque eu vou fazer. Porque eu vou fazer, porque eu quero fazer. Mas existem pessoas que vão ser espectadoras, e de verdade eu espero que não sejam vocês. Eu espero que não seja eu. E eu falei: Jesus, quando eu te conheci, Jesus, o Senhor estava fazendo algo no Brasil. E estava um negócio doido. Só que naquela época eu ainda era um novo convertido. Eu ainda era novo na fé. E eu via as coisas e eu falava: mano, que incrível isso. Só que eu estou sentindo. O Espírito tem me ministrado. Jesus tem me mostrado, sabe? Deus compara a glória dele como as águas do mar. As águas do mar, ela tem maré. Maré ela desce, maré ela sobe. Maré ela desce, maré ela sobe. Quando a maré está baixa, só vai pegar onda quem está no profundo. Quem está no fundo pega onda. Tem que ir lá no fundo nadar para achar uma onda. Quando a maré tá mais alta, é mais fácil você chegar no rolê. Só que mesmo assim ainda tem gente que fica na areia, porque não aprendeu a nadar. Sabe por quê? Porque Ezequiel 37 diz que existem águas que só passam a nado. Se você não aprender a nadar no rio de Deus, meu amigo, você só vai ficar na areia olhando. Meu amigo, se você não quiser se jogar na água, se você não chegar para alguém e falar: me ensina a nadar, cara, me ensina a nadar no rio de Deus. Porque eu brinco aqui no rasinho e eu tô achando que tô fazendo muita coisa. Eu chego com os meus pés sujos de areia e acho que fiz muita coisa, mas o meu cabelo tá sequinho. E eu sinto a maré subindo, cara. Eu sinto a maré subindo, cara. E sabe, aí eu falei para Jesus: Jesus, dessa vez eu não vou ficar de fora, Jesus. Dessa vez eu não vou ficar olhando, Jesus. Sabe? E eu estava no meu Mateus 6,6. E Jesus, sabe, eu gosto de avivamento, mas eu nunca fui um cara que estudou sobre avivamento. Então o que eu vou falar aqui não é de uma pessoa que é exímio conhecedor de avivamento e profecia de avivamento, porque eu não conheço muito não. Eu só conheço as profecias famosas aí que você abre no YouTube e você vê. E aí Jesus falou assim para mim: Marcos, pesquise sobre Azusa. Tá bom, Jesus. Azusa eu já ouvi falar. Vocês conhecem Azusa? Já ouviu falar de Azusa? Amém. Só para vocês terem ideia, para quem já ouviu falar. Mas a história relata que tinha uma menina de 7 anos, que ela estava no meio, assim ó. E de repente, ela sentou no piano e ela começou a tocar piano em 7 línguas diferentes. Aquela criança não sabia tocar nada. Ela começou a tocar piano e cantar em 7 idiomas diferentes. As crianças brincavam de esconde-esconde na glória de Deus. As pessoas passavam a 2, 3 quarteirões da casa de William Seymour e as pessoas caíam no espírito. As pessoas passavam a 3, 4 quadras. As pessoas passavam de cadeira de roda a 3, 4 quadras da casa de William Seymour, e elas levantavam e começavam a andar. E aí, Jesus, o que tem Azusa? Ele falou assim: Marcos, pesquise sobre as profecias de Azusa. E eu, tá bom, Jesus. Aí comecei a pesquisar as profecias de Azusa. E
tal e tal. E de repente eu achei uma coisa. Cara, é muito forte. E aí Deus mandou eu abrir, acho que Daniel 5, que fala quando Daniel estava lendo o livro de Jeremias. Ele estava no Mateus 6,6 dele, e ele estava lendo o livro de Jeremias. E daí de repente ele leu lá que os 70 anos tinham se cumprido. E aí ele começou a orar, e aí ele começou a clamar: Deus, chegou o tempo. Deus, chegou o tempo, liberta o povo, Deus, liberta o povo, Deus. Então ele abriu um jejum, então ele se jogou no pó, ele jogou a cara dele no pó, ele começou a jejuar, e ele jejuou. E a gente fala do jejum de Daniel de 21 dias, mas o jejum de Daniel não durou 21 dias, o jejum de Daniel durou a vida inteira dele. Daniel não jejuou 21 dias, foi no 21º que o anjo respondeu, mas ele continuou aquele jejum a vida inteira dele. Ele passou a vida inteira comendo somente legumes. E aí Deus falou: leia esse texto. E eu li, e ele falou assim: você está vendo? Ele viu pela história uma profecia, e tinha chegado o tempo dessa profecia se cumprir. Ele: agora pesquisa as profecias de Azusa. William Seymour morreu em 1922, e por volta de 1915 William Seymour se levantou numa reunião de oração, e ele disse assim: após a minha morte, 100 anos após a minha morte, virá um sopro de Deus sobre a terra, que fará com que Azusa pareça palha. E aí eu olhei aquilo e eu falei: Deus, o que o Senhor está falando comigo, Jesus? Ele falou assim: Marcos, é hora de você clamar, porque chegou o tempo da profecia se cumprir. Cara, de verdade, eu não quero estar de fora. Eu não quero estar de fora, cara. E Deus me mostrou muita coisa. E de verdade, Senhor, e de verdade, cara, eu desejo que você esteja inserido nisso. Sabe, Jesus, o Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele não é o Senhor da guerra. Sabe o que isso significa? Deus tem prazer no ajuntamento do povo dEle. Deus, Ele não quer um avivamento de um homem. Ele não quer um avivamento de um homem, Ele quer o avivamento de um povo. Sabe, a história mostra Charles Finney, cara. Se vocês quiserem pesquisar em casa, um evangelista. Esse homem um dia, ele era presbiteriano, gente. Ele não orava em língua, ele não rodava no manto, ele não fazia nada disso. Um dia esse cara estava em oração, e ele falou que ele sentiu como fogo líquido entrando dentro dele. E ele começou a clamar: me dê almas, me dê almas. E ele começou a orar, e ele começou a orar, e ele começou a orar. E chegou um tempo que esse cara, ele estava tão cheio do poder de Deus, ele tinha tanta paixão por almas, que a história relata que uma vez ele estava indo pregar numa cidade, e ele estava indo de trem, e ele, para o trem tinha que passar numa cidade que fazia baldeação. E ele passou, ele não desceu do trem. Quando ele passou naquela cidade, as pessoas começaram a se arrepender dos seus pecados. Ele passava nos lugares, ele não falava nada, e as pessoas começavam: eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Existe outro homem chamado Evan Roberts, e ele começou a fazer uma oração assim na igreja dele: dobra-nos, Espírito Santo, dobra-nos, Espírito Santo, dobra-nos, Espírito Santo, dobra-nos, Espírito Santo. Sabe o que começou a acontecer, cara? As pessoas estavam nos bares bebendo, as pessoas ficavam sã nos bares e iam correndo para as igrejas, sem ninguém falar nada. Em 10 meses, 200 mil pessoas foram salvas, enquanto esse cara orava. Sabe, é tempo de clamar. É tempo de nós pararmos com a nossa criancice. É tempo de nós pararmos de entrar no nosso quarto e orar, pedindo bênção para Deus. É tempo de nós começarmos a clamar: Deus, assim como Abacuque, Deus, aviva a tua obra no meio do teu povo. É tempo de nós nos tornarmos filhos. Agora eu quero falar uma coisa. Isso é uma promessa para os filhos maduros, cara. Isso é algo que os filhos maduros vão viver. Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa aguarda a revelação dos ruios de Deus, dos filhos maduros de Deus. A criação não é somente pessoas, é
toda a criação. Um nível de renovação de mente profundo. Lá em Salmos 90:16, cara, isso é muito poderoso. Está Moisés orando, e aí Moisés ora e fala assim: aos teus servos pareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Sabe qual é a diferença de você se permanecer na orfandade? Se você permanecer na orfandade, você vai ser um eterno servo, e eternamente servo. A única coisa que você vai ver é as mãos de Deus. Mas quando você se tornar um filho, quando você se permitir ser um filho maduro, quando você permitir, meu Deus, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Essa é a geração que busca não as tuas mãos, mas a face do Deus de Jacó. Que o Senhor levante a geração de Jacó, Senhor Jesus. Só que para isso nós precisamos primeiramente nos tornar filhos. Nós precisamos aceitar que somos filhos. Jesus, eu oro agora por espírito de adoção. Espírito de adoção seja liberado aqui. Essa é a noite onde você vai ser liberto do cativeiro da orfandade. Se permita receber a paternidade de Deus. Não precisa fazer força para receber a paternidade do Pai. Apenas se lance, apenas se lance. Senhor Jesus, batiza agora. Batiza agora com paternidade. Somos os teus filhos. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Os teus filhos, o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.
Pai me adotou, teu amor me comprou. Eu era órfão, hoje sou filho. Declare isso como verdade de você. O Pai me adotou. Levante nesse lugar de orfandade. Teu amor me comprou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Me adotou. Sou teu filho amado, em quem acho meu prazer. Sou teu filho amado, em quem acho meu prazer. Eu sou teu filho amado, em quem acho meu prazer. Sou teu filho amado, em quem acho meu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas meu prazer. Irei por aí levando essa identidade, e eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu vivo num só lugar, estou guardado em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade, e eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu vivo num só lugar, estou guardado em teu amor. Sou teu filho amado, em quem acho meu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer.
nas vestes de Jesus e extrai dela virtude. Naquele momento ela foi curada no físico dela. Que ela tocou Jesus com fome. O seu interior vai sendo curado. Você vai recebendo cada vez mais da paternidade de Deus. Chame Deus de Pai. Chame Deus de Papai. Ele é seu Pai. Ele é seu Pai. Oh Jesus, a depressão é curada agora. A paternidade de Deus que cura o isolamento. Agora filho sou, não sou mais órfão. Paternidade que cura, que cura a carência. Agora filho sou, não sou mais órfão. Declare, não sou mais órfão. Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. A palavra dessa noite que nos traz a cura da paternidade. A palavra dessa noite nos traz a adoção. O Espírito Santo está nos batizando com uma porção fresca de adoção, com uma porção fresca de revelação de que Ele é Pai. Mas junto com essa palavra de cura, junto com essa palavra, o Senhor me falava: filho, eu quero curar uns, mas eu preciso que outros emancipem, eu preciso que outros cresçam. Sabe, gente, a igreja, ela não é um hospital. Nós escutamos isso muitas vezes: a igreja é um hospital. Não, a igreja é um exército. A igreja é um exército que existe uma enfermaria nesse exército. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Isso não pode estar falando de um hospital. Isso tem que estar falando de um exército. Pode haver enfermaria, mas ninguém vai para a enfermaria para ficar o resto da vida na enfermaria, meu Deus do céu. Ninguém vai para o hospital para ficar o resto da vida internado. Então, junto com essa palavra de cura, junto com esse desejo do Pai, de que nós entendamos que somos filhos, também o chamado de Deus para nós sairmos da meninice, para nós nos posicionarmos, para nós nos entregarmos aos processos, a nós nos submetermos àquilo que Deus deseja fazer. Eu estou queimando, o pastor está queimando, a pastora está queimando. Tem pessoas queimando, não só aqui, tem pessoas queimando lá fora. Tem pessoas que a igreja brasileira está queimando. E eu espero de verdade que você seja um que venha queimar conosco. Eu espero de verdade que você não seja somente aquele que viu a história acontecer, mas que você que participou, porque Deus deseja que você participe. Então, da mesma forma que você recebe nessa noite
esse abraço de Deus, esse afago de Deus, esse batismo de Deus. Receba também o comissionamento, receba também o envio, a palavra apostólica de Deus vindo sobre a tua vida, a palavra apostólica que te empurra para frente. Essa palavra não é só uma palavra pastoral, isso aqui não está somente essas palavras, e não é não é porque eu estou aqui, mas cara, é Jesus, Ele é o bom pastor, Ele é o profeta, Ele é o apóstolo da nossa fé, Ele é o evangelista, Ele também é o mestre. Essa palavra não é só a manifestação do pastor, do bom pastor, que cuida da ovelha, que tira, que cura as feridas da ovelha, que limpa a ovelha, mas é também uma palavra do Jesus apóstolo, é uma palavra da voz apostólica de Cristo, é uma palavra da voz profética de Cristo, trazendo o seu coração para mais perto dele, chamando você para mais perto do coração dele, e uma palavra apostólica fazendo, te empurrando. A palavra apostólica que envia, a palavra apostólica que te torna uma pessoa apostólica, uma pessoa que vai, uma pessoa que manifesta o reino. Então não receba essa palavra somente em partes, por favor, não receba o evangelho em partes. O Espírito clama aqui agora, não receba o evangelho em parcelas. Não aceite somente a cruz de Cristo, aceite também a sua cruz. Não receba somente a cruz de Cristo, não seja somente lavado pelo sangue, mas tome a sua cruz, honre o sangue do Cordeiro. Jesus diz: venha a mim, você que está sobrecarregado. Essa é a palavra pastoral de Jesus. Venha a mim, e eu darei alívio à sua alma. E aí depois Jesus diz: mas venha após mim, tome a sua cruz e venha após mim. Então não pare no Jesus pastor, não pare no Jesus pastor, não pare no bom pastor. O bom pastor é incrível, mas ele tem algo superior. Ele não veio somente para afagar a sua alma, Ele não morreu na cruz somente para aliviar a sua orfandade, Ele veio para fazer de você um filho maduro. Então chegue à cruz, seja lavado, lave suas vestes no sangue do Cordeiro, e depois que você lavou as suas vestes, passe pela cruz, olhe a sua cruz, coloque nas costas e carregue a sua cruz. E quando estiver cansado de carregar a cruz, venha de novo ao bom pastor: Senhor, estou cansado, estou carregado. Aí você vai receber alívio para a sua alma. Pegue a cruz de novo, continue carregando a cruz, até que ele venha. O apóstolo Pedro fala sobre nós ansiarmos pela vinda de Jesus. Nós devemos ansiar, sim, nós devemos clamar: Maranata. E muitas vezes nem isso estamos clamando, muitas vezes estamos somente vindo, buscando de Deus algo, mas não desejamos a vinda dele. Teve uma vez que eu estava na presença de Deus e o Espírito Santo disse: Marcos, o Espírito e a noiva vem. O Espírito e a noiva, o Espírito está dizendo vem, mas a noiva está dizendo vem, Marcos. A noiva está dizendo vem. Ou será que se eu voltar hoje, a igreja vai falar: não, Jesus, volta, espera mais uns meses, espera mais uns anos, tem muita coisa que eu quero viver ainda, eu ainda não consegui casar, eu ainda não consegui terminar minha faculdade, eu ainda não consegui um bom emprego, eu ainda não visitei aquele país, eu ainda não fui na Disney. Qual seja o seu sonho? Será que se Jesus voltasse hoje, nós iríamos dizer Maranata? E aí o Espírito me falava: Marcos, vocês precisam clamar Maranata na mesma intensidade que eu clamo, porque eu anseio pelo dia da vinda de Jesus. Porque na eternidade era eu, o Pai e Jesus, e nós nos deleitávamos em nós mesmos.
Mas hoje eu estou aqui na terra e eu anseio pelo dia em que eu vou me reunir com Jesus e com o Pai de novo. Marcos, clamem pela minha vida, vivam uma vida que clama pela volta. Então, como nós vivemos isso? O apóstolo Pedro diz que nós podemos apressar a vinda de Jesus. Nós não somos chamados somente para esperar, mas nós somos chamados para apressar a vinda de Jesus. É viver uma vida com que faça com que as profecias se cumpram mais rápido. Jesus não vai voltar enquanto algumas profecias não forem cumpridas, porque está escrito que para Ele vir isso e aquilo. O evangelho do reino tem que ser pregado para todos. O evangelho do reino tem que chegar a todas as nações, a todos os povos. Então, enquanto isso não acontecer, então, se Deus não te enviou para a Índia, se Deus não te enviou para a Turquia, se Deus não te enviou para tal lugar, Deus te enviou para esse lugar. Honre o lugar que Deus te colocou. Seja não somente um pregador do evangelho, mas seja uma testemunha de Cristo. A testemunha não é somente aquele que fala, mas é aquele que vive uma vida que resplandece Cristo. Então nessa noite, por favor, não tome somente o Jesus pastor, mas receba a palavra profética de Jesus, receba a palavra apostólica de Jesus e se levante nessa noite para viver uma vida poderosa em Deus. E uma vida poderosa em Deus não é somente com milagres, sinais e maravilhas, mas é uma vida aonde você manifesta o caráter de Deus, você manifesta a presença de Jesus com suas atitudes, com seu comportamento. Cristo em nós é a esperança da glória. É Cristo em nós. Muitas vezes nós oramos assim: Deus rasga os céus e desce. Mas se Cristo em nós é a esperança da glória, por que nós não oramos: Deus rasga o meu coração e aparece? Porque Cristo está dentro de nós. O profeta Joel diz: rasguem os seus corações e não as suas vestes. Quando rasgarmos os nossos corações, Jesus vai aparecer. Senhor Jesus, que essa palavra encontre em nós lugar, que nós não sejamos somente consolados nessa noite, mas nós sejamos comissionados por Ti nessa noite. Senhor, eu oro para um tempo de maturidade. Senhor Jesus, eu oro para um tempo de crescimento. Senhor, eu oro para que toda resistência, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus nessa casa caia por terra em nome de Jesus. Senhor, tira a dureza do nosso coração. Nós nos arrependemos da dureza do nosso coração. Nós nos arrependemos da nossa infantilidade. Nós nos arrependemos, Senhor, da nossa altivez, Senhor, da nossa adolescência espiritual. Cria em nós um coração puro como o Teu, Jesus. Nos dá o coração do menino Jesus de 12 anos, que mesmo carregando algo tão poderoso, era humilde, era submetido a aprender. O coração de Jesus, que mesmo sendo o maior de todos, servia a todos. Era aquele que lavava o pé do discípulo. Ah, Jesus, muda o nosso coração, alinha o nosso coração nessa noite, Senhor. Dá-nos o Teu coração. Ensina-nos, Senhor, a buscar a Tua face. Sonda o profundo do nosso coração, nas motivações, Senhor. Por favor, Jesus, nós não queremos estar fora do que o Senhor vai fazer. Por isso, Espírito Santo, eu suplico a Ti, a começar por mim, nos amadureça, nos ajude a nos submetermos, nos ajude a nos submetermos, Senhor, nos ajude a nos submetermos, Senhor.
Nos dê um coração manso, um coração ensinável. Que verdadeiramente nós não venhamos buscar as tuas mãos, mas venhamos buscar a tua face. Que tenhamos um coração puro, que tenhamos mãos limpas. Nos batiza, Senhor, com uma responsabilidade pelas tuas coisas. Senhor, em nome de Jesus eu peço que nós não venhamos tratar a tua obra com negligência, que nós não venhamos colocar a mão nas tuas coisas, Senhor, de qualquer jeito, que nós tenhamos responsabilidade. Ensina-nos a discernir o tempo, ensina-nos a discernir a tua voz, Senhor. Nos ajude a amadurecer, Jesus. Nos ajude a discernir o que o Senhor fala conosco, e aquilo que é a nossa alma falando conosco, aquilo que é as nossas vontades, aquilo que às vezes é a nossa imaginação, Jesus. Nos ajude a discernir. Coloque em nós responsabilidade, Senhor, com as tuas coisas, responsabilidade com a tua palavra. Coloque em nós temor para abrir a boca e falar em teu nome. Coloque em nós temor, porque nós somos cristãos, nós somos cartas vivas, nós andamos e vivemos em teu nome. Então, como em Romanos 1, que diz que o nome de Deus é blasfemado pelos crentes que não se posicionam, pelos crentes que não vivem uma vida coerente ao Evangelho. Senhor, que nós não sejamos motivo de blasfêmia ao teu nome, mas que nós venhamos honrar, que nós venhamos entender o que é honrar o Pai. Nos ensina a te honrar, Senhor. Nos ensina a te honrar, nos ensina a te adorar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada vida aqui, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Nós entregamos essa noite a Ti, Senhor. Nós entregamos o nosso momento de comunhão em Tua presença. Que o Teu Espírito continue passeando aqui em nosso meio. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado pelos nossos pastores. Muito obrigado, Senhor, pela liderança dessa casa. Muito obrigado pelos membros dessa casa. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez nessa casa. E nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer, Jesus. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus,